Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma videoaula de matemática da Escola Capitão Emídio. Estamos na aula número 12. Esta aula vai ser apresentada para os alunos dos nonos anos da Escola Capitão Emídio. Estou falando em meu nome, professor Rodrigo Lopes, e também em nome da professora Beth. O tema que nós vamos abordar hoje na nossa aula é as equações completas do segundo grau. Vamos falar mais especificamente da fórmula de Bhaskara. Falando um pouquinho sobre Bhaskara, ele nasceu na Índia por volta do ano de 1114 e ele viveu durante 71 anos de idade, falecendo no ano de 1185. Ele veio de uma família de astrólogos, lá da Índia. Eles eram de uma família muito tradicional. Porém, o Bhaskara, ele se dedicou muito às tradições familiares, mas ele se dedicou mais ainda em relação à matemática e à astronomia. Ele foi professor, astrólogo, astrônomo, foi um dos mais importantes matemáticos do século XII. O Bhaskara foi o criador da fórmula que recebeu o seu nome. Tá? A fórmula de Bhaskara, ela é necessariamente essa daqui, ó. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Bom, essa parte que está dentro da raiz, que é o b ao quadrado menos 4ac, nós podemos chamá-lo de delta, tá? Que é representado por esse símbolo aqui, ó, esse triângulo, tá? Esse delta, então, ele vai ser o valor de todo isso daqui, ó, do b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa é a fórmula completa, tá? A fórmula inteira de Bhaskara. Através dela, é possível a gente calcular todas as raízes da equação do segundo grau, tanto as completas quanto as incompletas. As equações incompletas, nós vimos que dá para calcular as raízes dela usando outros procedimentos mais simples, mas nós conseguimos também, através dessa fórmula, calcular suas raízes. Ela vai ser usada mais especificamente nas equações completas, tá? Esse número aqui, ó, representado por b ao quadrado menos 4ac, ele é chamado de discriminante. Como eu disse anteriormente, ele é representado pela letra grega delta, que é esse triângulozinho aí. Bom, então se o delta é b ao quadrado menos 4ac, a fórmula, então, fica essa que já foi apresentada para vocês, ó, na hora de calcular as raízes. Menos b, mais ou menos, o delta aqui dentro, ó. Então, o delta seria tudo isso daqui, b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Então, a gente acha inicialmente o delta, tá? Calcula ele separadamente, podemos fazer assim. Depois, esse valor do delta, nós vamos usar aqui dentro, ó. Então, aí, como nós já calculamos o valor inicialmente, o valor encontrado a gente já substitui direto aqui, onde apareceu o símbolo do delta. E o resultado dividido por 2a. Dessa forma, nós vamos encontrar as raízes da equação, que são os dois valores. Um caso interessante aqui, ó, toda vez que o delta for maior que zero, ou seja, quando a gente encontrar o delta, calcular, e o valor for positivo, maior que zero, a equação vai ter duas raízes diferentes. O valor do x uma linha vai ser diferente do valor de x duas linhas. E isso sempre vai acontecer quando o delta for maior que zero, ou seja, um valor positivo. Toda vez que o delta for igual a zero, der necessariamente zero, as raízes vão ser iguais. O x uma linha e o x duas linhas vão ter o mesmo valor. E quando o delta for menor que zero, ou seja, for um valor negativo, a equação não terá raiz. Veja então através dos exemplos. Exemplo 1. Resolva a equação 2x ao quadrado menos 7x mais 3 igual a zero. Essa é a equação do segundo grau. Primeira coisa que nós vamos fazer é tirar aqui do lado os valores dos coeficientes a, b, c,
que já foi abordado isso nas aulas anteriores, lá no início de equação de segundo grau. O que é o coeficiente A? É o valor que acompanha o x ao quadrado. Então, no caso aqui, 2. O coeficiente B é o valor numérico que acompanha o x. No caso aqui dessa equação, o menos 7. E o C é o termo independente, é o número que está sozinho, sem letra. Então, eu coloquei aqui do lado, ó, o A vale 2, o B vale menos 7, o C vale 3, que eu coletei daqui as informações. Por que a gente faz isso? Porque nós vamos usar esses valores aqui na fórmula. Então, tá vendo que aqui eu não coloquei a fórmula de Bhaskara única. Eu separei, porque eu acho mais fácil a gente fazer dessa forma. Calcular o delta separado e depois achar as raízes, tá? Então, aqui a fórmula do delta, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Como eu já tenho os valores de a, b, c aqui do lado, ó, eu vou olhar e já substituir. Então, delta é igual, no lugar do b, eu vou pegar o valor dele, ó, menos 7 elevado ao quadrado, porque a fórmula está elevado ao quadrado o valor do b. Menos 4, tá aqui, ó, menos 4, vezes o valor do A é 2 e o valor do C é 3. Então, nós substituímos, ó, a letra B pelo valor menos 7, a letra A pelo valor 2 e a letra C pelo valor 3. Como já está aqui do lado, ó, é só olhar e substituir. Menos 7 elevado ao quadrado dá 49 positivo. Todo número elevado ao expoente par fica positivo, porque menos com menos dá mais. Menos, repete o menos aqui, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. 49 menos 24, 25. Achei o valor do delta. Agora eu pego a outra parte da fórmula, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a, para eu poder substituir novamente todas as incógnitas aqui pelos seus valores para eu poder achar as raízes. Então, x é igual o menos da fórmula, ó, o menos, aí eu vou colocar o valor do b. Como ele é negativo, menos 7, eu abri o parênteses para colocar o menos 7, tá para separar os dois sinais de menos aqui, ó, o menos que pertence à fórmula e o menos que pertence ao número. Mais ou menos a raiz do delta. O delta nós acabamos de achar aqui, ó, 25, dividido por 2 vezes a. Quanto vale o a? 2. Substituir, então, o a pelo 2. X é igual, aqui eu vou aplicar a regrinha de sinal, ó, menos com menos, mais 7. Mais ou menos a raiz quadrada de 25, dividido por 2 vezes 2, 4. Bom, então nós temos aqui, ó, 7 mais ou menos 5. Isso significa que eu vou usar o 5 positivo e depois o 5 negativo. Então, o x uma linha vai ser 7 mais 5. Eu vou usar o 5 positivo. 7 mais 5, 12. Dividido por 4, 3. O x duas linhas, eu vou pegar o 5 negativo. Por isso que a gente coloca mais ou menos. Primeiro usa com o sinal de mais, depois com o sinal de menos. Então, eu vou fazer agora, ó, 7 menos 5, dividido por 4. 7 tira 5, 2, sobre 4. Não dá para dividir, mas dá para simplificar por 2. Simplificando por 2, vai dar 1/2. Então, a solução é o x uma linha, que é 3, e o x duas linhas, que é 1/2. Olha o que aconteceu com o delta, maior que zero. Se é maior que zero, as raízes são diferentes. Segundo exemplo, a equação agora é x ao quadrado menos 4x mais 4. O coeficiente a é o valor que acompanha o x ao quadrado. Como ele está sozinho, ele vale 1. Então, o a é igual a 1. O b é o valor do x, no caso, menos 4. E o c é o termo independente, 4. Pego a fórmula do delta e vamos substituir. No lugar do b, o menos 4. No lugar do a, o 1. E no lugar do c, o 4, que eu tirei daqui, ó. Esses valores dos coeficientes foram tirados da própria equação. Menos 4 elevado ao quadrado dá 16 positivo, né? Porque o expoente é par, vai ficar positivo. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. 16 tira 16, 0. Pego a fórmula para achar as raízes. Menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Vou substituir, ó, menos, que é o menos da fórmula, né? No lugar do b, eu vou pegar o valor que é menos 4, mais ou menos a raiz do delta, que nós acabamos de encontrar, que é 0, dividido por 2 vezes o a. O a vale 1. Substituir. Então, aqui, menos com menos vai ficar 4 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 0, 0, dividido por 2. Observe que eu tenho mais e menos 0. Então, eu vou usar o 0 positivo e depois o 0 negativo. Então, o x uma linha vai ser 4 mais 0. Estou usando o 0 positivo, dividido por 2. 4 mais 0, 4, dividido por 2, igual a 2.
No x duas linhas, eu vou usar o zero negativo. Então, vai ficar 4 menos 0, 4, dividido por 2, 2. Observa que deu o mesmo valor, ó. A solução 2 e 2. O valor do x uma linha e do x duas linhas são iguais. Isso vai acontecer toda vez que o delta for 0. E o terceiro exemplo, nós temos a equação 3x ao quadrado menos 2x mais 4, igual a 0. O coeficiente a é o valor do x ao quadrado, que no caso aqui vale 3. O coeficiente b é o valor do x, que aqui na equação ele vale menos 2. E o c é o termo independente, é o número que está sozinho, 4. Então, eu coletei as informações aqui do lado, ó, os coeficientes a, b, c. Vou pegar a fórmula do delta, vou escrever ela toda vez, porque isso ajuda a gente a memorizar e na hora de substituir os valores não cometer erro, de substituir um número no lugar errado. Então, o valor do b, ó, menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 3, vezes o c, que vale 4. Menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo, menos 4 vezes 3, 12, vezes 4, 48. 4 tira 48, fico devendo 44. Pego a fórmula para achar as raízes, menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. E vou substituir, então, ó, menos, é o menos da fórmula, o valor do b é menos 2, substituo, mais ou menos a raiz quadrada de menos 44, dividido por 2 vezes o a vale 3. Como não existe raiz quadrada de número negativo, esse valor aqui não é um valor real, ele não pertence aos números reais. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, nesse caso, essa equação não tem resolução. A solução dela é vazia, ela não tem raiz. Então, toda vez que o delta for menor que 0, for negativo, a equação não vai ter raízes reais. Bom, pessoal, aí está só uma apresentação dos exemplos, né, de como resolver os 3 casos de equações completas. Vocês terão agora as atividades da página 70 da apostila, a partir da página 70, e aguardo as informações dos professores no grupo do WhatsApp sobre as atividades que vocês vão desenvolver a partir dessa videoaula. Até a nossa próxima aula.